Olá, amados, a paz de Jesus, salve Maria, tudo bem? Sou o Leandro. Olá, eu sou a Cristina, somos da Missão Curados para Amar. Estamos aqui para mais um vídeo da série Famílias Curadas para Amar. E hoje o tema que nós iremos tratar é sobre harmonia conjugal. Então, assim, vamos partilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Não somos especialistas, mas vamos partilhar um pouquinho do que a gente vivencia com vocês. E já quero pedir, entregar esse momento à Nossa Senhora, que Nossa Senhora possa passar à frente de todo este vídeo, que ela possa passar à frente desse assunto que nós iremos tratar e que ela já possa ir tocando no coração de cada um que irá assistir. Ave Maria, a cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveitando agora no início, se inscreva, ative o sininho, né? Dê um like, isso é importante, nos ajuda bastante na evangelização. E ativando o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo nosso, você vai receber. Amém? Então nós vamos começar fazendo uma leitura. Está em Efésios 5, 29. Aí depois, se você quiser pegar para ler, tá bom? Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Palavras do Senhor, graças a Deus. É uma palavra que vem de frente nesse tema de harmonia conjugal, né? Ninguém aborrece a sua própria carne, ninguém maltrata a sua própria carne e alimenta, né? Trata dela como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida. Então nós, dentro dessa harmonia conjugal, é chamada a dar a vida um pelo outro. Por que harmonia conjugal quando nós estamos falando de família? Nós estamos falando de família porque a família, ela depende da harmonia conjugal. O relacionamento do marido e da mulher, dos esposos, é o que sustenta a família. E outra, depois a gente vai falar sobre harmonia sexual. E é um tema, gente, a sexualidade hoje, o relacionamento sexual dentro do casamento, é um tema que precisa ser muito trabalhado, porque é motivo de muitos divórcios, de muitas separações. Quantos casais machucados, feridos nessa questão do relacionamento sexual. Mas não existe relacionamento sexual, não existe harmonia sexual sem harmonia conjugal. Exatamente, para que aconteça a harmonia sexual, precisa acontecer a harmonia conjugal, que é durante todo o dia. Então, é muito interessante isso. Fica atento a esse vídeo e não perca o próximo, que a gente vai estar falando sobre a harmonia sexual. A gente precisa entender algumas coisas assim, gente, nessa questão da harmonia conjugal. O homem e a mulher têm diferenças. Existem coisas no homem que é do homem, e existem coisas da mulher que é da mulher. Então, na harmonia conjugal, a gente precisa começar a ter esse entendimento de como funciona o homem, de como funciona a mulher, para a gente poder entender algumas coisas. E respeitar o outro, né? A Cristina, ela vai ler, aí vai estar falando, mas, gente, algumas coisas, por exemplo, que a gente precisa entender que isso é fisiologia, isso faz parte do ser humano, isso faz parte do homem. O homem, se você conversar com ele mais do que 3 minutos, não vai estar mais prestando atenção naquilo que você está falando. Então, por isso a gente precisa começar a entender. E a mulher, ela já fala mais, ela já conversa mais, é dela. Então a gente precisa começar a entender, compreender para poder melhor viver. Então vamos lá, a mulher. A mulher, ela é mais frágil fisicamente, mais conduzida pelo afeto, mais dada à emoção. Às vezes, ela deseja como que se adivinhasse o que está querendo. É mais preocupada com os detalhes, datas, enfeites. Isto se reflete na sua vida sexual, portanto, precisa ser entendida. E, gente, eu não estou dizendo, a gente não está querendo dizer aqui que a mulher ela é fraca, né? É mais frágil fisicamente. Em tudo, a mulher ela é mais doce, claro, tem as exceções, tem, mas essa é a característica da mulher e precisa ser respeitada. E é isso, gente, e é isso que a gente precisa entender. O homem, ele precisa entender que a mulher, ela é diferente. A mulher, ela
ela precisa desse toque, ela precisa desse reconhecimento, ela precisa ser observada. A mulher, ela gosta de ser observada. E para que se tenha um bom relacionamento conjugal e para se chegar a um bom convívio sexual, um bom relacionamento sexual, o homem tem que começar a prestar atenção. É questão de educar, né? É questão de começar a observar melhor a mulher. A mulher, ela gosta de pequenas coisas. Por exemplo, se você fazer certas coisas para um homem, o máximo que você pode receber é um obrigado, né? Eu tenho 2 filhos em casa. Um homem, um menino de 17 e uma menina de 13. Eu já percebo isso nos dois. Por exemplo, se eu faço, por exemplo, a Letícia, que é minha filha, se eu ponho um prato de comida para ela, nossa, meu pai é o melhor pai do mundo, e que não sei o que, ela se sente, o meu filho, obrigado pai, é dele. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nessas coisas. Como agradar, né? Como agradar a mulher. E não é difícil, gente, porque assim, não tem coisa mais bonita do que um homem gentil, né? Então eu falo assim, e vai conquistando a mulher, vai preparando ela, porque a mulher não adianta pular a etapa, porque depois na hora que chegar lá na hora, né, da harmonia sexual, não vai acontecer. Por quê? Porque a mulher não foi preparada para aquilo. A mulher, igual falou, a mulher é mais detalhe, né? Por exemplo, se o homem aconteceu algo com o homem durante o dia, por exemplo, aconteceu algo com ele às 5 horas da tarde, um assalto, um exemplo. Ele vai falar, eu fui assaltado hoje à tarde. Pronto, fui assaltado. A mulher, ela vai, que ela já acordou, ela vai começar assim, eu acordei de manhã, eu estava com um pressentimento ruim, aí eu fui levar as crianças na escola, depois que eu voltei da escola eu continuei com aquela coisa ruim, aí eu saí para ir na casa da minha mãe. Então aí que ela vai contar, ela é mais detalhista. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas que faz parte da mulher e aquilo que faz parte do homem. E é importante que se ouça, né? Tanto o homem precisa respeitar a mulher, entender que a mulher ela vai querer contar os detalhes e ele tem que estar atento. Então, quer dizer, tem que ter um esforço da parte do homem. E da mesma maneira, a mulher ela tem que entender quando ela fala e o homem ele já passou dos 3 minutos, ele não vai mais prestar atenção. Então, assim, isso não deve magoar ela. Por quê? Porque é uma característica do homem. Claro, a gente está dizendo, tem exceções, né? Tem exceções. Mas normalmente é assim que acontece. E quando um consegue entender o outro, fica muito mais fácil o relacionamento. O homem ele é mais frio, calculista e objetivo. É mais conduzido pela razão, pela síntese dos fatos, é levado a comandar a situação. Isso é do homem. O homem comanda a situação, ele é mais objetivo, ele é mais rápido, né? Então a gente, nessa harmonia conjugal, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas do relacionamento do homem e da mulher, né? E um completar o outro, um ajudar o outro, né? E o mais bonito do homem e da mulher é isso que a gente precisa entender, gente. Aqui a gente não vai entrar em questão, né? Mas a importância, né? O lindo de ser do homem se unir com a mulher. Porque aquilo que falta na mulher, o homem completa. Aquilo que falta no homem, a mulher completa. Por exemplo, né? Um motivo de muitas vezes que é motivo de muitas brigas entre casais, né? Questão de horário, né? Questão de horário, porque entra na harmonia conjugal. Entra muitas brigas, muitos casais brigam por causa da questão de horário. O homem reclama que a mulher demora demais, que não fica pronta nunca na hora. Se tem um compromisso às 18 horas ela não está pronta muitas vezes, mas isso é dela. Mas muitas vezes também o homem também pode colaborar, né? Muitas vezes o homem pode colaborar assim. Ah, tem criança? Ajuda a arrumar as crianças. O que o homem pode fazer para ajudar a mulher? Fazer uma coisa para ela. A mulher também pode se ajudar, por exemplo, se ela tem um compromisso às 18 horas, quanto tempo ela demora para ficar pronta? Ela demora para ficar pronta 1 hora. Então ela não vai começar a se arrumar às 5h30. Ela vai começar a se arrumar antes, né? Porque ela precisa de um tempo, ainda tem um tempo para chegar até no compromisso. Tudo isso aí são questão de detalhes, são questão de um começar a morrer pro outro. Muitas questões. Uma vez agradar o outro, né? Eu falo isso porque uma vez eu passei por terapia e eu falei para a psicóloga o seguinte: nossa, um dos motivos da em casa de briga é essa questão de horário, né? Aí a psicóloga falou para mim assim: mas quanto tempo a sua esposa perde arrumando as coisas que você deixa desorganizadas, a sua gaveta, as suas coisas que você deixa fora do lugar, né? Então são coisas, gente, para que haja uma harmonia conjugal, a gente começa a observar. A gente muitas vezes observa o outro e nós. O erro do outro, né? Que é pior, né? O que eu posso fazer para ajudar? Né?
Então a gente precisa começar a entender. A gente já falou num outro vídeo também, a questão, por exemplo, existe até um livro sobre isso, né? O homem cobra, mulher polvo. O homem tem a visão reta. Às vezes você manda ele procurar uma coisa na geladeira ou a manteiga, se a manteiga estiver do lado ele não vê, porque a visão dele é reta. E da mulher já é polvo. A mulher tem uma visão mais multifocal, ela tem uma visão ampla, ela consegue ver melhor. É por isso que muitas vezes a mulher encontra e o homem não encontra, né? Então é isto. Então a gente precisa começar a entender um pouquinho de um e um pouquinho do outro para que a gente tenha essa harmonia conjugal. Tem até uma pesquisa que fala, né, que o homem, ele bate mais o carro de frente e a mulher bate mais o carro de lado. É isso? É isso mesmo. Então, assim, olha para você ver. Então, como se diz assim, é importante que nós nos atentemos a esses detalhes, porque a gente vai viver melhor, a gente vai ter uma harmonia melhor dentro da nossa casa. Se um conseguir entender o outro, a gente vai ter uma harmonia melhor dentro da nossa casa. Isso é muito valioso para a gente estar atento. A gente briga com a mulher por causa do horário, mas o que a gente faz para ajudá-la? O que a gente pode fazer? Pode arrumar as crianças? Pode fazer outra coisa? Então, a gente precisa começar a criar. Vai fechando a casa, vai, né? Então, assim, são detalhes, gente, são detalhes mínimos que faz uma diferença tremenda no relacionamento. Para se chegar à harmonia sexual, precisa chegar à harmonia conjugal. Porque o ato sexual, a relação sexual, gente, ela é recompensa, né? A gente vive o amor para se ter relação sexual. A gente não tem a relação sexual para viver o amor. Então, a gente precisa prestar muita atenção nessa harmonia conjugal. É como se fosse uma conquista, né? A relação sexual é como se fosse uma conquista. Como que você vai ter uma relação sexual com uma pessoa que brigou com você o dia inteiro? Te humilhou, te ofendeu, te maltratou. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas. A gente vai falar algumas dicas, alguns tópicos que pode muito nos ajudar nessa questão da harmonia conjugal. É preciso ter atenção e carinho com o outro, estar atento aos mínimos detalhes, o que a gente acabou de falar, né? Prestar atenção em tudo. O mínimo detalhe, gente, o mínimo detalhe. Às vezes a mulher está conversando e o marido está lá no celular mexendo. A mulher fala, e aí? Ela partilhou algo tão importante para ela, aquilo é tão importante e ele não deu atenção. E aquilo já cria uma barreira. Ela já pensa assim, né? Deixa ele depois. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente pode corrigir. Gente, qual é a roupa que eu uso que vai agradar o meu esposo, a minha esposa? A harmonia conjugal vai se fazendo isso. Por que muitos casamentos eles acabam? Porque há um egoísmo. Cada um olha só para si, não olha para o outro. E o que edifica um matrimônio, ele é vivido em Deus, e a partir de se viver em Deus, eu olhar para o outro, né? Qual é a roupa que eu usar vai deixar meu marido feliz, vai deixar minha esposa feliz? O corte de cabelo, né? Às vezes o marido não gosta da mulher de cabelo curto, mas parece que a mulher tem o prazer de cortar o cabelo curtinho porque o marido não gosta. Não é, claro, vai ter que ter um consenso aí. Se a mulher ela gosta, ela vai conversar com o marido. Nossa, mas é importante pra mim, eu me sinto bem. Só que, sabe, de poder agradar, né? Pintar a cor do cabelo, não sei, gente. Mas assim, às vezes você vai falar assim, mas só me faltava essa, agora eu vou ter que fazer aquilo que ele gosta no meu corpo. Mas a gente não casou pra fazer o outro feliz? Como é bom a gente poder agradar o outro. E é isso, gente, é a questão da atenção, principalmente os homens, né? As mulheres precisam entender um pouquinho que os homens são assim mesmo, mas as mulheres muitas vezes pintam o cabelo, né? Pinta o cabelo, a mulher chega em casa, você não tá vendo nada diferente, né? A unha, né? Nossa, maquiagem. Não sei, né? Menos o cabelo. Muitas vezes a mulher precisa entender um pouco o homem, mas o homem também precisa esforçar, ele precisa dar mais um pouquinho de atenção. É questão de renúncia, né? Qual é a comida que ele gosta? Gente, e por isso que eu estou falando, porque isso vai criando harmonias, né? Isso vai criando barreiras. Qual é a comida que o meu esposo ou a minha esposa gosta? Eu vou fazer isso para ele hoje. Né? Porque tem gente que não sabe, gente. Tem gente que não sabe. É muito triste, né? A gente vê tanta piadinha aí do marido que, né? Já ouvi uma história assim que a mulher sumiu, a mulher desapareceu, tá desaparecida. Aí pergunta a cor do cabelo da mulher, o homem não sabe. Pergunta a cor do olho, o homem não sabe. Pergunta, ele não sabe. Não sabe o peso, sabe nada. Mas do carro ele sabe tudo. Entendeu? Então assim, como que se atenta a um carro, a tudo que tem dentro de num carro, mas não se atenta à mulher? Então
É por Falta um isso que a pouco mulher de foi, é esforço. por isso que muitas vezes a mulher foi embora, né? É por isso que muitas vezes os casamentos vão se perdendo nesses pequenos detalhes, né? Então a gente precisa começar a olhar para o outro. Qual o lazer preferido do outro? Você sabe o que o seu esposo gosta? O esposo gosta de assistir futebol, tudo. Será que alguma vez, por exemplo, às vezes o marido nem chama, mas será que alguma vez você falou, não, eu vou lá assistir com você? O marido sabe que a mulher gosta do cinema. Ele levou a mulher no cinema? Fez aquilo que ela gosta, aquilo que causa prazer nela? Uma peça teatral, Deus me livre, né? O homem vai falar, Deus me livre de peça teatral. Só que a mulher ama. E qual que, né? A gente não tem que morrer. Pensa que é o marido ir numa peça teatral com a mulher, ela sabendo que ele não gosta, o quanto que não vai causar alegria nela e quanto não vai ter. Ela vai falar, nossa, poxa vida, eu tenho que me esforçar para ser melhor para ele. Ele tá fazendo, ele tá morrendo para ele, fazendo algo que ele não gosta para poder me agradar. E assim vai, gente, é um querendo agradar o outro, um querendo ser melhor pro outro. E você sabe que muitas vezes não se sabe isso? Porque não se tem diálogo dentro das nossas casas. Fica tudo na internet, no computador, na televisão, trabalha demais e não tem diálogo. Gente, o diálogo ele é importantíssimo. O Papa Francisco ele vai dizer que o diálogo ele quebra barreiras e constrói pontes. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar. A gente precisa escutar o outro, saber o que o outro precisa, o que está afligindo o outro, por que o outro está tendo aquela atitude, está agindo daquele jeito, por quê? Por qual motivo? Eu vou mais além, eu não sei, nunca fiz essa estatística, nunca pesquisei, mas eu posso dizer que 80% dos casamentos, o casal entra sem conhecer o outro. Então quer dizer, já entra sem conhecer, já entra sem saber quais são as qualidades, quais são os defeitos. Então assim, aí se surpreende, depois se decepciona, se frustra. Por quê? Porque não conheceu no namoro, no noivado. Então, gente, mas nunca é tarde para você buscar conhecer o outro. Procura conhecer, saber aquilo que agrada, aquilo que o irrita. O que o seu marido não gosta? E muitas vezes querem viver uma vida sexual e não querem viver uma harmonia conjugal. Muitas vezes não sabe o que a família está um inferno. Muitas vezes não sabe o que os filhos estão desse jeito. Porque os filhos estão se perdendo. Porque se perdeu o sentido de família. E o sentido de família começa nessa harmonia conjugal entre marido e mulher. A estrutura tá balançada, então o resto vai tudo mal. É que nem, por exemplo, uma casa, ela não vai ficar de pé se a estrutura dela não estiver boa. Né? Quantas vezes a casa você tem que ir lá pôr, eu não sei explicar porque, né? Mas, por exemplo, você tem que ir lá mexer na casa, por quê? Porque a estrutura não tá boa. E assim é a harmonia conjugal. Se a harmonia conjugal, né, não está boa do marido e da mulher, a família não vai bem, os filhos não vai bem. Então aí desestrutura tudo. E eu vou repetir, não existe harmonia conjugal sem diálogo. Os homens são mais difíceis para o diálogo, mas os homens precisam dar atenção a isso, porque paciência, porque o seu casamento depende disso, os seus filhos dependem disso, a sua família depende disso. Então o homem ele precisa se mortificar, se esforçar e querer esse diálogo, buscar esse diálogo. E a mulher, ela precisa tomar um cuidado, porque às vezes a mulher ela fala mais que o homem. E nesse falar demais, muitas vezes acontece do homem também, mas muitas vezes nesse falar demais anular o outro, não deixar o outro falar, não deixar o outro dizer. Então a gente precisa se atentar a essas coisas, gente. E um exemplo, o marido chega cansado em casa, né? Às vezes, dependendo de onde ele trabalha, às vezes trabalha num escritório, não sei, ou então, né? E aí tá muito cansado, chega com a cabeça cheia, a mulher ela quer falar tudo o que aconteceu. Dá uma pausa. É importante que o marido ouça? Mas é importante que a mulher também entenda se o marido está pronto para ouvir naquele momento. Espere ele tomar um banho, descansar um pouco, e aí você vai conversar. Muitas vezes não é só conversar, mas é levar problemas. Vamos buscar esse diálogo então, pessoal. Vamos buscar esse diálogo entre marido e mulher, diálogo na família. Sabe, tratar bem da sua própria carne como Cristo tratou a igreja, dando a sua vida. Se você, homem, quer ser tratado que nem um rei, trate a sua esposa como rainha. E você, mulher, se você quer ser tratada como rainha, trata o seu esposo como um rei. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos alimentado e cuidado da nossa própria carne como Cristo cuidou da igreja? Vamos olhar, depois desse vídeo, para mim.
Você vai olhar para você, que eu, Leandro, olhe para mim, que a Cristina olhe para ela. O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Eu tenho tratado bem essa pessoa? Eu tenho tratado bem as pessoas da minha casa? Eu tenho tratado o meu filho como um príncipe, a minha filha como uma princesa? Eu tenho procurado esta harmonia conjugal com a minha esposa? Eu tenho respeitado, eu tenho amado, eu tenho buscado o bem dela? Tenho? Então a gente possa nos questionar. É isso, pessoal. Que a graça de Deus possa nos alcançar, nos abençoar, nos direcionar nessa vivência da nossa harmonia conjugal. E tenha certeza de uma coisa: o céu se move por causa do seu matrimônio, por causa da sua casa, por causa da sua família. Você não pode desistir. Você tem que lutar pela sua casa. Você tem que lutar pela sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixa seu like e se inscreva no nosso canal. E divulgue, gente. Se foi bom, divulgue para outros casais, tá bom? Deus abençoe.